Quando alguém pensa na sua marca, o que vem à cabeça? O serviço que você entrega ou o que você realmente representa? A verdade é que no cenário atual não basta mais ter um bom produto ou entregar um bom serviço. As marcas que se destacam são aquelas que conseguem representar algo maior, que criam um vínculo com o público, constroem autoridade e se tornam desejadas, não apenas escolhidas por preço ou conveniência. E mais do que isso, uma marca forte tem o poder direto nos resultados do negócio. Ela pode reduzir o custo por aquisição de cliente, o custo por lead e até encurtar o ciclo de vendas, porque o consumidor já confia, já reconhece e a tomada de decisão se torna mais rápida e natural. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, como construir uma marca que vai além do produto e realmente gera conexão com as pessoas. Para essa conversa, eu trouxe um convidado que entende profundamente desse assunto. Ele tem mais de 13 anos de experiência dentro desse universo, com maior foco nos últimos 6 anos em marketing e posicionamento em canais digitais. E hoje atua como head de marketing no escritor Jacob Petri. Então fica com a gente até o final, porque o episódio de hoje vai te ajudar a reposicionar sua marca, gerar conexão de verdade e se destacar cada vez mais no seu mercado. Eu sou Amanda Vieira, host do ActionCast, e tô aqui com ele, meu co-host, Alagraminho. Fala pessoal, o papo de hoje vai direto ao ponto. Como construir uma marca que vai além do produto e que realmente crie conexões com o público. Porque no mercado atual, não basta só vender. É preciso se posicionar com clareza, gerar valor e criar conexões com as pessoas. E é isso que a gente vai ver nesse podcast. Com certeza, e para nos ajudar a abordar esse assunto, a gente trouxe um convidado que vive isso na prática, Lucas Ferro. Seja super bem-vindo ao ActionCast. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu já gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre a tua trajetória. Eu sei que já são mais de 13 anos nesse universo, com foco principal nos últimos 6 anos em marketing e posicionamento de marca, então eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história para quem está nos acompanhando. Legal, então novamente é um prazer, né, tá aqui já pela segunda vez, podendo abordar um pouco desse tema. Na primeira vez a gente falou mais sobre lançamentos, infoprodutos, e agora meio que a gente dá um passo atrás, né, para falar um pouco mais sobre marca como um todo. E essa questão da minha trajetória, de como eu comecei, enfim, é bem interessante porque eu comecei muito novo, né, na verdade foi antes desses 13 anos, um pouco mais velho, mas desde os meus 14 anos eu tô dentro de uma agência de publicidade. Então, sempre respirei e vivi esse universo. Meu pai, né, que observou e via isso como uma área potencial, então ele foi sempre me direcionando para isso. E eu gostei muito. E por alguns anos ali, eu imergi dentro desse cenário, como a gente via antes as agências de publicidade, geralmente era aquele trabalho muito criativo, então a gente pensava sempre muito fora da caixa e tal, e tinha uma visão muito voltada à marca, né? Então a gente sempre estava pensando como a gente poderia pegar uma marca, seja de um cliente local, menor, mas alguns clientes maiores também, que tipo de ações a gente podia fazer, e eu fui me desenvolvendo dentro daquilo, né? Em algumas áreas relacionadas à parte de design, edição, depois criando, desenvolvendo as campanhas ali dentro também. E aos poucos eu fui adquirindo essa visão. E com o passar do tempo, trabalhando com isso e tudo mais, a gente pegou essa mudança da forma como as marcas se comportam, de uma forma totalmente offline, para uma, aos poucos, inserção digital, né, que depois acabou se tornando muito grande. Só que mudou completamente a forma como a gente fazia publicidade, marketing e tudo mais, né? Verdade. Dando continuidade, assim, Lucas, eu falo assim, tem muita gente maluca aí no marketing digital, o pessoal que iniciou lá atrás, e se a gente vê, quase todos tiveram o mesmo caminho, assim, foi, pô, eu gosto, eu sou autodidata, eu gosto muito de marketing, de business, e eu acho que contigo não foi diferente, né? Então, toda a tua evolução iniciou lá atrás e teve muito a parte, vamos dizer assim, aquela parte que a gente fala prática, né? Que a gente vai aprendendo, vai testando, desde a transição. A gente sabe que o meio acadêmico é super importante, mas eu gostaria também que tu falasse assim, quando tu iniciou lá, assim, qual que eram as suas dúvidas, por que tu iniciou, assim, um pouquinho mais detalhado, porque eu acho que serve também para aquelas pessoas que gostam de marketing, mas às vezes se sentem assim meio com dúvida, com medo de iniciar dentro dessa área. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre bem o princípio de tudo lá. É interessante porque, como tu comentou, eu sempre vi essa questão da diferença acadêmica, né? Eu, por exemplo, acabei não seguindo o caminho tradicional de esperar os 18, 20, 22, terminar a faculdade e ir atrás do emprego.
eu peguei ali uma época que a gente tava louco para começar a trabalhar, né? E eu encontrei essa área e para mim foi uma coisa que fluiu muito bem desde o início. E eu tive a experiência contrária, eu aprendi fazendo, eu não aprendi para fazer. Então eu vivi muitas experiências interessantes, assim, desafiadoras por muitas vezes, em você se colocar em situações que você não sabia como fazer e dar um jeito de fazer para ver como é. Mas ao mesmo tempo eu percebi assim que quando você se empenha em fazer aquilo, vira um caminho natural. Esse mundo de marketing, de publicidade e tudo mais, por muito tempo ele foi muito lúdico. Então era tudo muito, como eu comentei ali no início, só pensando num pilar criativo, só pensando em como ter uma ideia mirabolante. Até que o digital veio e transformou num mate-marketing e confundiu toda a galera, né? É isso aí, esse era o ponto que eu queria chegar. Então eu vim, vamos dizer assim, dessa escola mais tradicional e para mim o grande fator de sucesso era uma boa ideia. Então o nosso até com o cliente, assim, nossa métrica-alvo era uma grande ideia. Se tiver a grande ideia, fantástico. E talvez, né, para a grande maioria da velha guarda, eu acredito nisso e falo porque muita gente fala isso, às vezes era até uma espécie de egocentrismo, que a gente queria ter a grande ideia, não importa se aquilo ia dar vai gerar resultado ou não. E se tu for ver, isso era muito cultural. Eu vivi isso dentro da academia, mas se tu pegar um dos festivais mais famosos, Cannes, já teve publicidades que ganharam lá, que nunca foram pro ar. Né? Isso é uma característica de um festival, um dos maiores festivais de publicidade do mundo, que era uma briga do Washington Oliveto. Ele dizia assim, a gente tem que ter coisas aqui que realmente passaram pelo campo de batalha. Então o marketing dele dava tanto valor para uma ideia, que nem sempre essa ideia precisava ser testada no mercado. Porque também se ela fosse testada, era muito difícil de mensurar essa ideia nos meios tradicionais. Então, o que tu falaste vem de encontro a uma cultura que teve que se mudar muito rapidamente. Eu acho que essa transição ela foi muito rápida para as empresas e para os profissionais também, né, Lucas? É interessante isso porque, como tu trouxe ali, se premia ideias, não se premia resultados, né? Ao mesmo tempo que boas ideias geralmente trazem bons resultados, né? Então, obviamente, tu precisa perseguir boas ideias, mas não só ficar no campo das ideias, precisam ir pro campo de batalha. E aí eu comecei a ter contato com essa parte mais de performance, de repente eu percebi que existia um mundo de performance, e foi principalmente ali quando eu conheci o Alan, o Eliandro, a Bibi e tal, e aí eu vi que vocês já estavam com essa visão ali, 2018, 2017, por aí que a gente se conheceu. Aí eu tive um estalo assim, eu disse, opa, dá pra mensurar as coisas que são feitas aqui? Então não é só a gente fazer um post aqui, impulsionar e ter uma ideia e ficar uma semana tendo uma ideia para um post mirabolante e jogar ele na internet. Muito criativo. Existe uma forma de fazer isso se tornar em dinheiro também, né? E aí por isso que eu digo assim, a parte digital veio mais forte nos últimos 6, 7 anos, porque foi quando a gente começou a olhar, opa, o que dá para fazer de estratégico aqui? Não só fazer como a gente fazia antes, né? Antes a gente fazia, por exemplo, uma campanha que ia pro jornal, ia pra TV e tal, e a gente replicava ela no digital. Era um catálogo online, as redes sociais. É só mais um canal, né? Facebook, né? Na época das páginas do Facebook, era o quê? Eu lembro que foi interessante viver essa transição, porque o cliente de publicidade tradicional, ele começava a pedir pra gente fazer materiais de bom dia, e aí eu lembro os designers lá, o orgânico entregava mais que 50%. Exatamente. E aí a gente fazia, 30 artes por mês de bom dia diferentes para um cliente lá, para ele publicar todo dia aquele bom dia. Todas as datas comemorativas, frase do dia. Não importa, se é dia de fazer Não, e isso a gente já fala em algo que para o empreendedor também foi uma quebra de cultura. Porque ele via a agência de publicidade muito mais como algo de produção do que resultado. Mas da mesma maneira que ele contratava, como ele via aquilo, na primeira crise ele descontratava também. Porque os profissionais de marketing, o marketing em si, a agência em si, ela não conseguia apresentar tanto valor a não ser a nível de produção. Então assim, o que é produção? Quanto mais eu entrego.
né? E era aquela coisa de produzir em massa. E o Lucas, tu viveu isso, né, Lucas? Assim, aqui nunca chega. Aí tem o material pra feira, aí tem o material pro Instagram, aí tem... impresso. Nem existia Instagram na época, era o material impresso, tem o material da TV, tem o material do rádio, né? Aí então, feira, aí era onde movimentava ali, né? Era quase que uma produtora disfarçada mesmo de agência. E aí a gente vem numa transição muito rápida, onde a gente consegue, assim, a gente consegue apresentar não só a ideia, a gente consegue apresentar um ROI, a gente consegue apresentar um resultado. E eu acho que essa transição, ela foi rápida acho que ela foi rápida, assim, eu digo, no ambiente tecnológico, mas ela não foi tão rápida para os profissionais e nem para as empresas, né? Então, e como que tu saiu, Lucas? Como que tu saiu, assim, que tu entendeu assim, eu não quero mais analógico, eu vou pro digital? É interessante porque quando eu percebi que o mercado estava caminhando dessa forma, até a gente começou a trabalhar junto já naquela época, e aí eu comecei a ir atrás, né? Eu sempre fui também muito autodidata, sempre gostei muito de ler, estudar e estar atualizado. E aí eu comecei a observar que existia um mundo para além das grandes ideias, das ideias interessantes. E o custo para se fazer isso, eu acho que uma das coisas mais interessantes foi olhar a relação de custo versus o que era investido para estar na capa de um jornal local versus o mesmo investimento que se podia fazer na internet. Então foi uma abertura de olhos, assim. E eu comecei a entender mais como aquilo funcionava e percebi que era uma grande oportunidade de mercado que estava se abrindo e que as empresas precisavam fazer isso. E o que eu acho interessante? Aí, na minha cabeça, eu comecei a pensar, cara, eu tenho que fazer 99% disso, não tem que fazer mais nada. Tacar-lhe pau na verba e lead, dinheiro, e você vai conseguir a partir disso crescer e tal. Então, num primeiro momento, eu adquiri essa visão. Só que daí, os projetos foram acontecendo, enfim, e aí eu percebi que, tem alguns projetos que a gente faz a mesma coisa, mas eles não funcionam tão bem. Então, qual que é o fator diferencial? O que tá acontecendo? Estamos colocando performance aqui, mas tem coisas que não vão pra frente. Só o dinheiro, só o tráfego já não se mantinha sozinho. Porque no início a gente falava assim que era uma festa, né? A gente tinha um CPM muito baixo, a gente tinha um orgânico que entregava demais e tudo dava certo. Lead custava centavos. Custava centavos, né? Análise de lead nos centavos. E isso vai conectar com a nossa conversa, que a Amanda já tem algumas perguntas aqui, que é assim, quanto mais concorrente o ambiente, que é o nosso ambiente corporativo hoje, melhor a minha estratégia. E aí eu saio assim, verba já todo mundo tá fazendo. Post todo mundo tá fazendo. Tráfego, não vou dizer todo mundo, mas assim, aquelas empresas que conseguiram se digitalizar, elas já estão nesse nível. Tá, mas quem que conseguiu gerar conteúdo, quem conseguiu se posicionar, quem conseguiu ter uma experiência do cliente, que eu acredito que muito vai ser o que a gente vai falar hoje, né, Amanda? Com certeza, mas antes da gente abordar essa diferenciação, é importante a gente voltar lá e entender principalmente o que é marca, porque a gente fala de marca, vem a marca pessoal e a marca corporativa. Então, Lucas, eu gostaria que tu nos trouxesse qual que é as principais diferenças desses dois ramos. Até só eu acho que é legal fechar esse ponto, né, que a gente tava conversando ali, sobre essa mudança que aconteceu, e aí foi onde eu percebi, de forma mais clara, a importância da marca como um fator diferencial. Por quê? Porque mesmo com a Action, havia projetos que a gente colocava, vamos dizer assim, o mesmo nível talvez de investimento, ou de estratégia, a estratégia era a mesma, mas um tinha um resultado X e outro tinha um resultado 10X. E aí E a estratégia é muito parecida. Estratégia muito similar e tal. E aí, na análise, o que a gente via? Essa marca que não tem força. Ou essa marca que é queimada. Ou essa marca que tem algum problema. Então, ali eu comecei a pensar, então não é só performance também. A gente tem que ter esse equilíbrio entre construir ou ter uma marca forte e ao mesmo tempo você ter o pilar de performance que tá aí para nos apoiar em todos os lados. Que nem, por exemplo, você tem uma Ferrari ali muito bonita, um carro muito bonito, mas se você não tiver um motor capaz de fazer aquela Ferrari andar, ela não vai ter utilidade. Um piloto. Um piloto muito bom, né? Também. Ao mesmo tempo que se você tiver um motor de Ferrari, né, que é a performance ali, mas uma carroça para colocar aquele motor ali, não vai ter o mesmo desempenho. E isso é um resumo que só você estar no digital ou fazer tráfego
não é o bastante. Exatamente. Não é o bastante. Só você fazer posts, fazer tráfego e não ter uma estratégia olhando um 360, né, Lucas? Olha, eu tô olhando para minha empresa, eu tô olhando para o cliente, eu tô olhando para entrega, eu tô olhando para atendimento, porque tudo isso vai gerar, né, pensando aquele foco lá no consumidor final, a gente vai ter que pensar tudo isso. E isso acontece muito com as empresas, né? Eles acham assim, olha, eu já estou no digital, muitas empresas acham que, olha, eu já faço tudo isso. Eu já tenho o meu Instagram, eu já tenho o Facebook, eu faço tráfego. Mas a gente pensa, dá um passo atrás, e qual é o resultado? O resultado é ruim. Então, tu concorda que deve ter alguma coisa errada nessa estratégia, assim? Porque, assim, o resultado, ele tem que ser um termômetro, assim, se as coisas estão dando certo ou não. Então, assim, fechando aqui, não adianta só você estar no digital, você precisa ter uma estratégia e você precisa estar renovando essa estratégia. E você precisa olhar também outros setores, 360. outras coisas, né? Esse tempo eu fui convidado para dar uma palestra para Anhanguera, que era o pessoal em transição de carreira, lá, era em Porto Alegre. E eles estavam assim, sedentos, achando que eu ia falar sobre hackzinho de marketing digital, e quase eu comecei a falar sobre conceitos, assim, conceitos de marketing, conceitos de marca. Eles falaram, mas não era marketing digital? Eu falei, sim, o marketing é o mesmo. Só mudou o canal, entendeu? Tipo, só mudou o canal, tá? Mas aqueles conceitos de marketing, de marca, de público-alvo, os 4Ps, né? A gente muda para os Cs agora, né? É onde a gente tem o consumidor no centro. A gente precisa entender esses conceitos também enquanto empreendedor, porque senão eu vou achar que é só colocar tráfego e anúncio e funcionou. E não é bem assim, né, Lucas? Não, perfeito. E aí entra essa questão que eu digo assim, que foi onde eu também fui refinando a minha visão, porque a gente vai trabalhando, vai aprendendo, né, e vai entendendo como as coisas estão acontecendo. Foi tudo muito novo para todo mundo, para o profissional. Muitas pessoas resistiram por muito tempo no setor profissional, vamos dizer assim, de entender essa mudança e resistem até hoje. E aí a gente vem para um pilar agora, hoje, onde a gente vai ter a performance, que tem que funcionar muito bem, mas você tem que andar lado a lado com a tua visão de marca, de negócio, de público, como tu trouxe. Então, se você não tem uma das duas coisas, você tá falhando hoje, né? Então, é uma marca que tem uma visão clara de onde ela tá indo, para quem ela fala e tudo mais. E aí, se você acopla isso a um motor muito bom, que é a performance bem feita, né? Bem executada, você consegue ter a tua Ferrari bonitinha, montadinha ali, né? Performando. Aí entra essa questão que tu trouxe, assim, de marcas pessoais versus corporativas, né? Que eu acho que é bem interessante, é uma outra discussão que está se abrindo agora, que a gente está vivendo essa mudança nos negócios, né? E eu acho que isso ainda é o que está mais gerando dúvida para o empreendedor, porque às vezes ele não sabe se isso aqui é da marca pessoal dele, se isso é da corporativa. Sim. Então, o que eu enxergo, tá? Qual que é a minha visão? Marcas num todo, elas são marcas, seja elas pessoais ou corporativas. Então, é como o marketing, você vai ter o que é fundamental nessa construção e vai se aplicar para os dois lados, mas vai ter peculiaridades que influenciam na sua visão enquanto pessoa ou como empresa. Por exemplo, uma marca pessoal, eu digo que ela vem de você, ela vem de ti. Então é muito mais um processo de autoanálise, de análise para extrair isso, do que o contrário. Já uma marca corporativa parte da visão de você para fora, de como você quer posicionar a empresa. Então, acho que a principal diferença é essa. A marca empresarial, você pode ser muito mais visionário e entender para onde você quer levar essa tua empresa, o teu negócio. Então, às vezes, você está indo por uma direção. Uma flexibilidade maior, né? Exatamente. Porque até, Lucas, eu vejo que tu fala muito sobre identidade. Porque assim, quando a gente vem pra marca pessoal, que eu entendi que tu fala, que assim, é muito difícil a gente fugir de uma identidade, assim, eu quero ser muito estratégico, assim, entendeu? Tipo assim, eu quero ser outra pessoa. Uma empresa, a gente tem uma flexibilidade, ela não é uma persona, né? Então, assim, olha, eu vou direcionar, eu posso mudar mudar a cara da minha empresa, eu posso mudar os meus apresentadores, mas num nível de marca pessoal, é difícil, né? A gente trabalhou num projeto grande juntos, né? Acho que não tem problema não citar o Jacob. Sim, com certeza. Porque a gente trabalhou muito tempo em identidade. Identidade, porque assim, é muito difícil, diferente de uma empresa onde você consegue moldar aquilo, as pessoas, precisamos pensar assim, tá? No pessoal, não. Lá tem uma pessoa que ela vai, em algum momento, ela vai entregar, não que isso seja ruim, mas o verdadeiro eu dela. Exatamente. E essa busca por identidade, assim, como que tu vê ela, a busca por identidade versus o resultado que essa pessoa tem lá nas redes sociais dela? Perfeito. Então, assim, ó, eu criei ali um formato de visualização a partir disso, porque daí nos últimos anos, boa parte dos projetos que eu trabalhei envolviam uma marca pessoal muito forte.
Envolvia muito da pessoa por trás daquilo. E eu sempre me perguntava, me questionava, e eu olhava pra mim e pensava, pô, mas como é que com os outros ali a gente tá seguindo um caminho tão fluido, mas eu olhava pra mim e tinha muita confusão em relação a isso. Quem sou eu? Cara, eu gosto de tanta coisa e eu gosto até no meu trabalho, de atuar em tantos meios diferentes e áreas de conhecimento que às vezes, o que o Lucas tá estudando isso aí? Mas faz parte do que eu penso ali, do que eu falo. E aí no momento que eu decidi me posicionar de forma mais intencional, eu sempre tinha essa questão, tá, mas o quê? Sobre o que eu vou falar? O que eu vou... E eu sempre olhava por essa visão, né? Sobre que área das que eu gosto eu vou escolher pra me posicionar. Então era uma visão errônea, porque você não vai usar, na minha visão, né, teus canais pra falar sobre o que você faz. Você vai usar pra falar sobre quem você é, ou o que você é, o que você acredita. E isso é um guarda-chuva muito mais amplo do que o que você faz. Então o que você faz tem o seu lugar, a parte técnica, por assim dizer, tá ali. Vai gerar valor também, né? Vai gerar valor, com certeza, mas ele não é quem você é. Então, isso aqui não independe do que você faz. Você pode mudar o que você faz durante a vida. Até dizem que essas próximas gerações agora vão ter 3, 4 carreiras na vida. Então, isso é muito mutável. Mas agora, quem você é, para além de tudo isso, é uma coisa muito tua. E é aí que a gente encontra o fator de diferenciação. Diferencial. Porque a gente vai ter, por exemplo, 10, 100 pessoas fazendo a mesma coisa, só que cada uma vai fazer do seu jeito. Então, eu sou nutricionista. Então, cara, eu quero começar a produzir conteúdo e tal. Será que se eu abrir meu Instagram só pra falar as mesmas diquinhas que a pessoa vai dar um Google e vai descobrir, funciona? Aproveitando esse teu ponto que tu trouxe do Instagram, eu trazer para um exemplo prático, assim, do dia a dia, tá? Por exemplo, eu tenho uma amiga, ela é empreendedora, resolveu agora criar sua marca corporativa. E produzir coisas para as redes sociais, conteúdo. Ela vai e pega o perfil pessoal dela e quer transformar na sua marca ali, é aqui que eu vou utilizar, é aqui que eu vou divulgar meu trabalho. Como dividir isso? Tudo bem continuar utilizando o próprio Instagram pessoal? Ou isso pode interferir, dar algum conflito com a imagem que ela quer passar nessa parte profissional dela? Então, eu acho que essa é uma dúvida de muitos empreendedores na hora de estar construindo essa tua marca corporativa. Como se posicionar? Porque qual que é o ambiente ideal? Ela ter 2 perfis, Exato. Um da empresa e outro pessoal dela, e não que no pessoal dela ela não vá divulgar também a empresa. Exato. Ou ela tem um perfil para as duas coisas? Seguindo essa linha, por exemplo, no pessoal, tem destaque lá com seus animaizinhos de estimação, com o namorado, com o que ela gosta de fazer no dia a dia. E isso é legal ou isso não é legal ter no profissional? E a amiga da Amanda tá ganhando a consultoria gratuita. Viu só? Viu? Vamos lá, bora falar com você agora. É muito chata essa resposta, mas é o famoso depende, né? Por que eu acho que depende? Depende do tipo de empresa que você tem, depende do tipo de negócio que você está criando, da visão de futuro que você tem com aquele negócio também. Então, às vezes, existem negócios personalíssimos que vão envolver muito a pessoa em si. Eu adoro o depende, Lucas. O depende é top, né? Depende, sabe por quê? Porque o cara que fala depende é o cara que entende do negócio, sabe? O cara que cria soluções genéricas, ele não entende do negócio. Como. Ele não entende. Ele não sabe o nível de faturamento, o tamanho dessa empresa. Vai dizer, por exemplo, uma grande marca que vai ter que ter o CEO, vai ter que vender tudo no perfil do CEO. Vamos fechar o... Então depende mesmo, né? Então... Realmente, assim, eu acho que falou depende, eu falei, cara, depende mesmo, assim, eu adoro depende, verdade, porque não tem como generalizar marketing em diversos níveis de jogo, né? Vou dar um exemplo pra vocês, 2 exemplos. Tem um exemplo de uma marca, agora eu não vou lembrar o nome, mas ela é uma marca de óculos, não é brasileira, enfim, só que você entra no perfil dela, é um casal ali na casa dos seus 65 anos, e a única coisa que você vai ver no perfil são cenas, cortes da vida deles juntos. E é muito legal, acho que eles moram num país europeu e são imagens muito bonitas, então eles estão conversando sobre a vida deles, sobre filhos e tal, eles estão sempre com um óculos muito bonito, bem tal, mas assim, você não vê um classificado ali, não vê nada, e é uma marca que as pessoas começaram a amar a vida deles 2 juntos. E eu achei interessante isso, eu vi o vídeo deles, eu achei legal, um casal bacana e tal, e depois eu fui descobrir que era o perfil da marca deles. Então eles humanizaram o perfil da marca, não é o perfil pessoal dele. Então você vai, na bio vai estar o link da loja, só que eles foram acumulando pessoas ali dentro, tem, sei lá, centenas de milhares de seguidores. Só que isso também tem um limite.
no momento, como que vai ser a transição? Eles vão ficar velhos, o nosso natural é morrer, né? Esse é o depende. Vai ficar pra semente, aí o depende. Esse é o depende. É boa essa estratégia até quando? E isso é muito legal, porque quando a gente fala de estratégia é infinita. Talvez ela vai ser a melhor estratégia quanto eles estão na operação. Até certo ponto. E aí, qual que vai ser o próximo nível para transformar isso numa marca, não depender tanto deles? Então, o depende do seu nível de jogo mesmo, né? Então, por isso que eu falei, eu adoro o depende, e realmente vai abrir várias possibilidades. E talvez isso é o que alavancou a marca, que tirou eles do chão e criou a identidade deles, e talvez mesmo que depois que eles partam ou deixem de fazer, eles vão deixar um legado de tantas coisas que eles vão continuar alimentando com aquilo ali, como a gente tem o Chaves até hoje em vários lugares. É um exemplo para mostrar que eles talvez usem isso como um alavancador da marca deles. E ao mesmo tempo, tem um rapaz ali que criou uma marca de roupas, acho que lá em São Paulo, enfim, e ele usa o perfil pessoal dele pra mostrar como ele tá criando essa marca e contar o dia a dia e tal. E ele sempre linkando com o perfil da loja dele, Algo mais de bastidores daí. De bastidor ali e tal. E ele vai contando a narrativa, a história. Eu nem sigo ele, mas não para de... Como eu já vi outros vídeos, eu fico recebendo conteúdo dele. E esse é um ponto muito importante que eu ia te questionar, Lucas. Porque junto com isso a gente sempre fala em seguidor, né? Mas a gente entrou... que tá totalmente ligado, assim, a gente fala em 2 perfis, né, a gente tem lá um perfil profissional, depende, né, não necessariamente precisa ter, e a gente tem um perfil pessoal. As pessoas tendem a seguir mais pessoas do que empresas, essa é uma característica humana, que as pessoas tendem a seguir mais pessoas que empresas, né, mas a gente entra numa nova era do Instagram, que eu sigo pessoas, mas eu olho o conteúdo que eu não sigo. Sugestões, né? Porque agora a nova tendência do Instagram é eu ir pra lupinha lá, procurar, e eu ir pro conteúdo, e o meu algoritmo vai entender os conteúdos que eu vou gostar. E já saiu pesquisas que mais de 80% das coisas que você olha no Instagram são de não seguidores. Então, por isso que tem muitos dependes, e as coisas elas mudam muito rápido, né? A estratégia vai mudando. Então a gente tá indo para um novo nível que o seguidor ele é importante. Sempre vai ser importante, né? Ele é até um marco de autoridade, mas a gente vai estar trabalhando com pessoas. Eu acompanho muitas pessoas no meu Instagram. Esse dia eu pensei, eu acompanho tanto essa pessoa, por que eu não sigo? Por que eu não sigo ela? Eu comecei a seguir hoje. Pô, no mínimo, né? Já me ajudou tanto aqui em dicas e tal. Então a gente entra numa nova era. Que a gente mesmo, só o limitador seguidor, ele não pode conduzir toda a estratégia também, né? E aí assim, ó. Então, olhando pra tudo isso, talvez, por que o depende, né? Por que existe o depende? Porque talvez ela vai ter tempo de cuidar bem de 2 perfis. Talvez assim, ó, eu realmente hoje, no momento, pra sair do zero e começar, eu não vou conseguir. Então, talvez o meu perfil pessoal vai ser um alavancador pra eu conseguir fazer isso aqui começar, e assim que eu tiver a mínima estrutura, eu vou começar a setorizar as coisas aqui, que nem uma empresa. A empresa começa... vai começar... Tu começa fazendo a reunião estratégica, tu tira o lixo também. Então... tu limpa ali, tu passa a vassoura depois do expediente. Então, no digital é a mesma coisa. Agora, não, eu tô começando um negócio, eu vou ter uma estrutura, eu já tô tendo um investimento e tal, eu posso começar a pensar em organizar essas questões. E aí tem a questão que vai chegar também de performance, em algum momento tu vai querer fazer anúncios e tal, então é importante você ter o teu perfil separado, mas, novamente, isso são momentos, tipos de negócio. O próprio CEO do Instagram falou há poucos dias, fizeram essa pergunta para ele, poucos dias atrás, ele trouxe também depende de vários fatores, da tua rotina de vida. Agora, o que eu acho que é importante é você usar o seu perfil pessoal para falar sobre o negócio que você está criando, seja para sugerir, para mandar para seguir para a página, seja porque justamente por isso, a gente vai ter sempre muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Então, um advogado vai se posicionar. Quantos advogados tem em Cruz Alta trabalhando? 400, 500, 600 advogados, eu não sei. Aí o que vai fazer o fulano escolher o João ou a Maria, enfim. É esses fatores diferenciais, muitas vezes, que vai fazer você escolher. Que muitas vezes não tá no que você faz e quem você é. Exatamente. E isso, muitas vezes, como o empreendedor, ele tá muito focado no que ele faz. Mas quem você é? Ele tá... eu sou publicitário. Não, é isso, é o que você faz. Mas quem realmente você é, né? E se você for analisar as pessoas que você segue, é muito difícil. Eu fiz uma análise assim das pessoas que eu sigo. São pessoas que, primeiro, elas têm os valores e pensam muito parecido comigo. Perfeito. Indiferente se ele é nutricionista, indiferente se ele é de alguma área do meu interesse. Se automaticamente eu não me identifico com aquela pessoa,
em quem ela é, eu não sigo. E eu vejo que é um comportamento muito comum. Então, assim, muitas vezes quem você é, ele tá acima de quem você... O quanto bom você é no que você faz. Eu sigo um nutricionista, que hoje nutricionista tem muitos pra gente seguir. E muitos são muito bons, né? A gente tem muitas opções de conteúdos muito boas na internet. Mas eu me identifico com o quanto ele usa os valores, o quanto ele tem os valores da família, o quanto ele valoriza os seguidores dele. Tem uma coisa muito legal que eu acho que ele faz toda sexta-feira, ele faz uma oração. Ele faz uma oração no perfil, ele, pessoal, hoje eu vou orar por você que tá fazendo dieta e tal. Assim, uma coisa muito... Que legal. É bem genuína dele, assim, porque ele teve um processo de transformação. Então, isso fortalece a importância de quem você é numa jornada de fortalecer o que você faz, né? Então, eu não sei se tu concorda com isso, acontece isso também em quem você segue, Lucas? É justamente isso, e isso tem se tornado cada vez mais uma revolução geracional. A gente tá entrando agora nessa fase onde a geração Z, por exemplo, está sendo a geração consumidora, tá expandindo cada vez mais a porcentagem de consumidores de geração Z no mundo. E aí, como eles pensam, como eles agem, vários estudos aí já mostram que eles querem saber quem tá por trás das marcas, eles querem saber o que tem para além de um serviço ou de um produto. E a gente já age assim, mas isso tá vindo como um canhão no mercado. E aí, as marcas que já estão entendendo isso, que estão sabendo aproveitar isso, é quem hoje já tá surfando essa onda e vai continuar surfando. Aí tu trouxe esse exemplo, né? É muito legal, porque, por exemplo, lá no início do digital, dos infoprodutos e tal, a gente tinha no inglês lá o Mário Vergara. Meu Deus, o Mário Vergara, as pessoas falavam no Mário Vergara, o cara que ensinava inglês na internet. Só que se todo mundo pensasse assim, já existe o Mário Vergara ensinando inglês, eu não vou falar nada. O que ia acontecer? Ninguém mais ia falar sobre inglês na internet. Ao mesmo tempo, depois dele, quanta gente legal já surgiu falando. E eu me identifiquei com outras pessoas. Eu acompanho hoje 2 ou 3 ali que eu gosto do jeito que a pessoa fala. Às vezes é o jeito que a pessoa fala, a forma como ela traz, como ela trouxe, né? O conteúdo. Esse é o pilar diferencial. É a mesma língua que eles estão ensinando, né? A mesma coisa na prática. Mas é muito mais sobre o como. É isso que vai fazer eu escolher quem eu vou acompanhar aqui. E essa é a grande dica aí já lá pra tua amiga, como se diferenciar, né? Não adianta ela bater só no que ela faz, né? Ela vai ter que trabalhar quem ela é pra procurar pessoas também que se identifiquem com a proposta dela, né? Porque o que a gente faz tem se tornado cada vez mais commodity, né? Então, o fazer, no grande geral ali das coisas, então aquele conteúdo simples lá, 3 dicas pra emagrecer, tudo bem, mas é muito diferente de como eu fiz para emagrecer. Trazer a tua vivência pessoal, né? Pra gerar cada vez mais conexão. E às vezes, por exemplo, tu gosta de pessoas mais extrovertidas, digamos, né? Então, eu gosto de uma pessoa mais engraçada. E aí tu vai se identificar com alguém que fala sobre isso e que é assim, entende? Você falou no Vergara, né? E a gente tá falando sobre identidade. Uma das marcas do Vergara era o professor que dava aula com camiseta de time de futebol. E o irmão dele, o Sobral, ele foi um cara também que cresceu muito e hoje é um dos grandes players do marketing digital. E se a gente pegar algo em comum entre eles, é a identidade, né? Realmente eles não fizeram aqueles... Imagina se o Vergara tentasse moldar pra internet, não fosse quem ele é de verdade, assim. Tu vê que é o Vergara, tu vê que é o Sobral, né? Então essa identidade, ela é muito difícil você querer esconder ela, você fazer todas aquelas técnicas e estratégias como num posicionamento de uma empresa. Perfeito. Então, eu acredito que quanto mais ser genuíno, mais vai transparecer essa verdade, né? Que, como tu falou, por exemplo, numa empresa, você decide o rumo que essa empresa quer seguir. Então, a gente tá olhando pro mercado agora e a gente viu uma lacuna de oportunidade. Essa lacuna de oportunidade fala com o público X. Então, a gente vai selecionar uma pessoa, talvez vai contratar, vai pegar um influenciador, enfim, que comunica com esse... Então, você direciona pra onde você quer. Muito mais estratégico, né? Exatamente. Como pessoa, você não consegue fazer isso. Eu sempre digo que quando a gente começa, por exemplo, produzir conteúdo e tudo mais, a gente é 100% ator. Isso é natural, porque a gente quer a gente quer montar o que a gente imagina que é legal. E aí, aos poucos, a gente vai se despindo desse ator. E a gente pode ver que todo mundo que deu muito certo na internet, que produz conteúdo e tal, fez esse processo de se despir do ator, né? Ou já teve por naturalidade isso e já chegou sendo você, ou outros foram fazendo esse processo. Porque você não, como tu falou lá no início, tu não consegue por muito tempo manter
uma identidade falsa criada. Você vai sempre retornar pra quem você é, né? Isso aí, vamos lá, que a Amanda tá olhando pra pauta. Ô, Amanda. Boa, né? Vamos voltar pra pauta. Então, uma Tá, coisa bem bora lá. bacana que eu acho importante a gente trazer agora é sobre o mercado. Tá, O que o mercado está valorizando hoje em questões de posicionamento? tá. Tu acredita que a conexão é o principal fator? Eu acredito que conexão, eu acho que uma outra palavra é a verdade, sabe? A verdade enquanto pessoa e quanto marca também. Porque quando uma marca corporativa ou marca pessoal, porque quando uma marca corporativa decide seguir um rumo, ela também tem que ser fiel ao rumo que ela tá seguindo, tem que ter concordância no que tá falando e no que tá fazendo, porque o público, as pessoas estão cobrando mais as marcas também, ao mesmo tempo. A forma como elas agem, como elas se posicionam, contradições, as pessoas não estão permitindo mais que isso aconteça. A gente pega um caso lá da Jaguar, por exemplo, né, que construiu toda uma marca para um público e de repente ela fez um shift, mas ela mudou não dentro da sua essência, ela mudou totalmente. Sim. Ela saiu fora, Foi uma por surpresa assim para todo dizer. mundo Foi que uma acompanhava surpresa. a marca. Só que o mercado foi lá e cobrou. Você entra nas publicações da Jaguar hoje, ainda hoje, o pessoal tá descendo a lenha. São totalmente cobrados, né? Porque Então... quando é muita estratégia e não tem aquele posicionamento, a gente tem outra questão, a Lacoste, né? Se a gente olhar exatamente. Estados Unidos e Brasil, a gente tem... O mar, literalmente. Existe, né, uma diferença muito grande. E isso o mercado já vem cobrando. Porque assim, qual a coerência? Né? A gente tem um padrão diferenciado nos Estados Unidos, um padrão quase que funk no Brasil, porque é o mercado, mas qual a identidade da marca? O que realmente é, né, a marca? Então, eu acredito que essa questão de conseguir manter uma linha, quanto maior o mercado, acho que mais difícil também, né, Lucas? Sim, sim. É por isso que quando a gente fala daí da parte de posicionamento voltado para empresas, existe uma coisa chamada... geralmente a empresa ela vai carregar muito dos princípios e valores de quem a fundou, de quem a criou, e isso derrama da pessoa para a empresa, né? Acaba que então a empresa ela tem fatores basilares dentro dela. Então, por exemplo, a própria Action, desde que se fundou, tem elementos muito basilares que vão seguir com a Action, embora ela mude talvez de posicionamento, mude de rumo. Então essa é uma diferença interessante, você muda a rota, mas você não muda a essência, os valores, os princípios que estão por trás da marca. As tuas decisões sempre vão ser pautadas a partir desses valores, desses princípios, né? Então, por exemplo, tem um certo tipo de clientes que a gente decide nunca atender. Isso a gente nunca vai mudar, porque tá totalmente fora do que a gente acredita, por exemplo. E eu sei que, por exemplo, a gente já falou isso nela outras vezes. Sim. Então, isso são coisas basilares. Muitas vezes, algumas empresas não olham para isso na hora de tomar decisões. Só que a diferença é que hoje as pessoas têm uma voz que antes elas não tinham, e elas vão lá e cobram, né? Muito mais informação e as plataformas digitais, elas deram voz para as pessoas, né? Então, realmente, a cobrança, ela vai vir, né? Determinando a estratégia que essa empresa está tomando, se ela está seguindo aquela linha ou não, né? E hoje em dia, tanto as plataformas digitais como a mudança no comportamento do consumidor está influenciando totalmente como as marcas estão se posicionando no mercado. Se a gente for parar para pensar, que nem a gente estava conversando ontem da Coca-Cola. A Coca-Cola lançou a Coca Zero no boom do mercado. Ela aproveitou que está tendo toda essa mudança da geração Z, procurando cada vez mais viver uma vida mais saudável, e ela lançou ali o produto que o público estava esperando. Porque hoje beber uma Coca se tornou algo de pertencimento. Tu nem sabe o motivo de tu estar escolhendo a Coca-Cola Zero. Tu sabe que tem menos açúcar. Mas o coleguinha tá tomando, tu vai no restaurante, tá todo mundo pedindo, e é aquela coisa de efeito manada, né? E nem tenho certeza se é zero mesmo. Eu já vi vídeos, um cara lá dizendo, olha, meu caldo de cana tem menos caloria que a Coca Zero. Não, peraí, mas é zero. Não, mas não é zero assim. Então, mas mesmo assim gera esse efeito manada, né? Porque a Coca-Cola, ela vem se reposicionando muito rapidamente. Daqui a pouco as pessoas vão sentir vergonha de pedir uma Coca normal. Exato. Sim, porque ninguém toma mais essa Coca e eu tô tomando. Então... Inclusive, o posicionamento que eles vieram com isso foi o melhor dos dois mundos, mostrando que quem tá tomando a Coca Zero, ela tá tendo os mesmos benefícios, o mesmo prazer de beber a Coca normal. Só que tu não tá furando tua dieta, tu entra no teu Instagram, tu vê um vídeo lá do nutricionista falando que tu consegue encaixar, que não vai ter problema pra tua saúde. Então acaba que a gente vai criando uma consciência que tá tudo bem. Então eu vou só escolher a Zero, nem quero ver a outra, nem tem mais a possibilidade no cardápio, digamos. E pra te ver como isso foi uma visão genial de mercado, porque eu lembro que
há uns 10 anos atrás, eu tava sentado com um cara que era meu chefe na época, e a gente tava falando sobre a Coca-Cola, e aí a gente dizia assim, o que vai acontecer um dia com a Coca-Cola se as pessoas mudarem o comportamento de uso delas? Porque vai chegar um momento que isso vai desgastar, as pessoas vão querer talvez mudar a forma como elas se alimentam, e como é que isso vai impactar hoje uma das principais marcas do mundo, né? Eu lembro que a gente discutia sobre isso. E aí eles com certeza também observavam isso, analisavam o mercado há muito tempo, e eles fizeram essa mudança. E aos poucos, né, eles vão batendo tanto nessa tecla e vão comprando tanto essa narrativa que daqui a pouco fazer o contrário, tomar a outra Coca, vai ser o próprio inimigo da Coca-Cola. Com certeza. Até complementando, porque assim, às vezes uma das coisas que até eu era crítico assim na faculdade, a gente só analisava case grande. Assim, pô, eu tô lá, é que é expectativa versus realidade, né? Tu vai lá na faculdade, tu analisa Nike, Coca-Cola, grandes empresas, e tu sai para trabalhar na tua empresa local, tu vai trabalhar com a empresa local. Mas o que tem a ver a Coca-Cola com o mercado local? Então, por exemplo, hoje, na sorveteria que eu frequento, já tem um freezer só para sorvetes sem açúcar. Então, quando a gente fala Coca-Cola, é aplicável ao seu negócio. Perfeito. O que você hoje vende no seu negócio que talvez já não tenha um cunho tão saudável, né? Que esse mercado tá morrendo. Faz 2 anos atrás, eu vim em Cruz Alta abrir uma franquia de pastel frito. E eu pensei, cara, isso não pode estar de acordo com o mercado. E isso a gente não precisa só analisar lá a Coca-Cola, eu posso trazer para o meu mercado atual. Então a gente está falando da Coca-Cola, mas falando uma mudança de mercado que ela vai afetar a grande marca e vai afetar a empresa local da cidade. Perfeito. E essa empresa de pastel que foi aberta aqui em Cruz Alta, e ela era uma franquia, ela não durou 1 ano. Agora tu pensa assim, aquele empreendedor, o quanto ele analisou o mercado para ele comprar uma franquia de pastel frito. Porque vem a contramão de tudo que a gente vem falando, numa geração que busca saúde, numa geração que tem informação, numa geração que busca diversas coisas e tem muita informação e vai querer procurar tudo sobre aquele produto. Então tu vê como tem erros de mercado que sim, pode ser aplicado tanto no mercado da Coca-Cola como no mercado do meu vizinho, né? Porque assim, se o meu vizinho hoje ele tem uma padaria e 60% da receita dele vem de frituras, cara, o teu modelo de negócio está fadado ao fracasso. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente consegue trazer num nível local, porque a gente tem a nossa audiência, a gente tem pequenas empresas, tem grandes empresas, mas fazer essa conexão do macro com micro, acho que é algo muito importante. Para aí a gente consegue pensar assim, não é só a Coca-Cola que está sendo afetada, é todo o mercado que está sendo afetado por uma mudança de geração. Fator geracional, acho que é uma das coisas que mais impacta, porque é o consumo, e aí a gente vem para a geração alfa, que vai começar a entrar daqui a pouco, que inclusive já está até começando a entrar no mercado de trabalho, no jovem aprendiz. Então, se a gente simplesmente seguir sempre o que tá fazendo do mesmo jeito, é que nem o Titanic, né? Tu vai morrer, vai afundar junto e até pra gente findar essa questão de mercado, até pros empreendedores que estão nos assistindo no nosso podcast. Então são duas coisas, é a geração e o ambiente tecnológico. São as duas coisas que vão influenciar diretamente no comportamento do consumidor e na psicologia de compra, né? Então, se você pensa que você vai ter um mercado homogêneo, aceita que dói menos, não vai, né? Então pensa ainda mais em épocas de IA, onde a gente tem uma transição de ciclos de negócio cada vez mais rápidas. Eu lembro assim que o primeiro planejamento estratégico que eu fiz, a gente ficava assim, olha, vamos desenhar a empresa para os próximos 5 anos. E hoje, tipo assim, já é muito difícil você fazer um planejamento anual, porque as coisas mudam muito rápido. Do nada, assim, tu tá lá na tua casa, tu abre o Instagram, já virou, a foto virou um meme, um desenho, você pode tirar fotos, a inteligência artificial já lançou um novo recurso que virou o jogo. Então as coisas no mercado são muito rápidas, e isso tem que estar claro para o empreendedor, porque se ele acha que o modelo de negócio dele duraria 5 anos, talvez vai durar 1. E isso está muito ligado a posicionamento. E quando eu vejo muitas pessoas falar de posicionamento, eles sempre falam no ambiente externo.
Eles falam no ambiente externo, assim, ó, o que o público vai entender sobre a nossa marca, qual a mensagem que a gente quer passar, e isso é extremamente importante. Mas tem um ambiente interno. Qual a mensagem você está passando para as pessoas que trabalham dentro do seu negócio, do seu posicionamento? Isso faz toda a diferença. A gente passou por um processo de reposicionamento, está passando ainda, mas é uma mensagem interna. Qual o cliente que você quer e qual que você vai dizer não? Qual o mercado que você vai atingir e qual que você vai dizer não? É uma mensagem, posicionamento, ela é uma mensagem poderosa, interna e externa. E eu vejo muito pessoal falando no externo. E quando a gente viveu na prática isso, o interno, a gente chegou a fazer um evento para explicar para o pessoal como que a gente ia se posicionar, quem que a gente ia atender, como que a gente ia fazer as coisas. A gente chegou a fazer quiz, bastante movimento. E o quanto isso foi estratégico para a gente alavancar o negócio. Porque uma empresa grande, ela fala muito mais não do que sim. E o posicionamento, ele vai te ajudar, isso falando para o empreendedor, o teu colaborador entender, o teu time entender assim, ó, quais oportunidades eu vou realmente buscar e o que eu vou dizer não. Então, essa questão do posicionamento, ela é estratégica sim no ambiente externo, mas no ambiente interno, cara, eu quase digo que é 50-50, entendeu? É interessante, tanto que a gente até pode substituir a palavra posicionamento por cultura também. Sim. Porque o posicionamento, como tu falou, ele influencia muito mais a visão de para onde a gente está indo, quanto empresa, do que qualquer outra coisa. Então, o para onde a gente está indo envolve o mercado que a gente está chegando, a cidade que a gente está chegando, mas envolve quem está dentro do carro conosco também, né? Então, não dá pra gente ter 5 carros, cada um indo para um lado, porque senão você não chega lá. Né? Então, talvez um dos maiores trabalhos de posicionamento é conseguir criar uma cultura forte dentro de uma empresa, onde as pessoas entendem os valores da empresa, o que ela, como tu disse, o que é sim, o que é não dentro da empresa. E muitas vezes as empresas acham que às vezes elas não ser tão grandes assim, elas não precisam trabalhar a cultura, mas a cultura desde o dia 0, né, desde o dia 1, que você tenha 1, 2 colaboradores, ela é o que vai fazer você ter 5, 6, 7, 8, 10. Então, essa visão de posicionamento voltado à cultura da empresa, às vezes as pessoas não dão o devido valor que isso tem, né? Mas é o que vai definir se tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo Eu mundo no acho mesmo carro. que o empreendedor, ele precisa entender que o posicionamento não é uma frase bonita lá no planejamento. É algo que é vivenciado dia a dia, ali no teu próprio processo, na tua operação. Então, principalmente a parte interna precisa estar muito bem ciente de onde Sim. a empresa quer ir, né? O posicionamento e a cultura, ela é totalmente estratégica. E às vezes falam, olha, eu sou muito pequeno para ter cultura. Mas será que as empresas grandes, elas são grandes porque elas têm cultura? Eu sempre rebato, assim, tu já pensou que uma empresa grande, ela sempre tem uma cultura. Pode ser boa ou ruim, aí vai uma questão de julgamento. Mas será que o que fez ele ser grande não é ter uma cultura, não é se posicionar, não é realmente pensar no seu negócio de maneira estratégica, né? Virar o triângulo, não ficar só no operacional e voltar para o estratégico? Então são pontos que eu acho que muitas vezes não são abordados, mas que são extremamente importantes para isso, para sair de 1 para 5, de 5 para 10 e talvez para 1000, né, Lucas? Porque assim, ó, se a gente for olhar, né, o mercado como um todo, o empreendedorismo, ele é muito feroz e você não vence algumas batalhas se você não tiver muita clareza e certeza de onde você está indo, se você não tiver muita confiança no que você está fazendo. Então, se a gente for olhar, geralmente essas grandes empresas, elas vêm de uma visão muito forte de quem as fundou e que conseguiu transmitir aquilo para quem tá com eles naquele barco, né? Então essas empresas, geralmente grandes, a gente vai olhar, vai ler a história, vai ler a biografia de quem a fundou, existe uma força cultural muito forte, uma visão muito clara não talvez de onde quer chegar, mas do que quer fazer no mundo, né? E de quem ela é, né? E de Muitas vezes é quem ela é. Uma das coisas dentro da evolução, e acho que isso acontece com todos os empreendedores, eu tô no processo, eu saio do processo até eu ser gestor. Até chega um momento que você vai ser CEO, né? E aí, quando entrou essa nova, vamos dizer assim, essa nova responsabilidade na minha vida, eu tinha uma dúvida, assim, qual que são as funções de um CEO? E eu procurava isso em todo lugar, assim, qual que é a função do CEO, qual a função do CEO? Até que um dia eu fui fazer um curso que era focado para CEOs, o cara falou, a função do CEO é 3 coisas. 3 coisas, assim. E eu já fiquei assim, ele vai responder. E respondeu. Ele falava assim, função do CEO, visão, para onde estamos indo. Cultura, o que nós acreditamos e o que vai nos levar à visão. Pessoa certa no lugar certo. O resto, segue. Ele falou, o 4º passo, sabe o que é? Sempre revise os 3. 1, visão. 2, a cultura que vai te levar à visão. E 3,
pessoa certa no lugar certo. E normalmente o empreendedorismo ele começa ao contrário, vai para a operação, para depois, se esse negócio der certo, eu vou criar uma visão, eu vou criar uma cultura. Então, se você pensar num processo ideal de uma empresa, é você criar a visão. Até onde esse negócio vai ser, até onde esse negócio vai chegar, que tamanho que vai ser esse negócio. E legal, agora, a cultura é nada mais assim, ó, quais os comportamentos e valores que vão fazer a gente vencer esse jogo, que vão fazer a gente chegar nessa visão. E isso está muito ligado com tudo que a gente está falando em posicionamento e organização, para ter toda essa clareza que a gente fala para as pessoas que estão dentro da empresa e para aquelas pessoas também que talvez vão virar seguidores ou admiradores da marca, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui vai se culminar no que é uma marca, no fim das contas, né? No que é a junção de todos esses fatores, do fazer isso com consistência, de você ser fiel ao que você diz que você faz e que você é. Então, se a gente for olhar todas as marcas, não só grandes, mas tem muitas marcas pequenas que a gente gosta, que a gente confia e que fazem parte do nosso dia a dia. Se você for olhar, todas elas foram muito consistentes na sua mensagem. Por mais que mudassem o rumo, elas tinham uma visão consistente. E eu sempre digo que a gente, para desenvolver uma marca, seja pessoal ou corporativa, a gente tem que passar por 4 estágios. O primeiro é ser visto, então a gente precisa ter frequência, precisa ser ouvido, ou seja, precisa ter uma mensagem, precisa ser notado. Então essa mensagem, ela não pode ser comum, ela tem que ser uma mensagem diferencial no mercado. E o último pilar que toda marca quer é ser lembrada, né? Que é o top of mind, que a gente chama. Então, uma marca adquire o sucesso no momento que as pessoas a reconhecem pelo que ela é. E o último passo é revisitar. E para você ser lembrado, na verdade, você tem que fazer os outros 3 com consistência, né? Então você tem que estar sempre sendo visto, ter uma mensagem consistente, forte e uma mensagem diferente no mercado. Então, se você conseguir reunir essas coisas junto com tudo isso que a gente está conversando aqui, é o que vai fazer você, no longo prazo, criar uma marca, né? Nenhuma marca se constrói do dia pra noite. Então, e fica um pouco contra-intuitivo que a gente pensa em marca. Pessoal, a gente não falou em simbologia, a gente não falou em design, né? A gente não falou na questão visual, porque às vezes a pessoa pensa muito na questão visual, porque dificilmente uma marca ela vai se consolidar no mercado sem uma cultura, né? Qual grande marca no mercado que não tem uma cultura? Então, até para finalizar esse ponto, quando a gente fala de marca, a gente não tá falando só de marketing, né? A gente tá falando sobre muitas coisas de gestão, de estratégia, que tem que acontecer no negócio para você chegar aquele nível mesmo tão sonhado de uma marca reconhecida, né? Mas voltando naquele pilar que o Lucas comentou sobre ser lembrado, que eu acho que é a grande pergunta do podcast aqui, como você ser lembrado não só pelo que você vende, mas sim pelo que a tua marca representa, Lucas? Como eu disse, eu acho que para você ser lembrado, você precisa executar esses 3 passos, né? Por exemplo, para você ser visto, hoje, inclusive a gente tem nas nossas mãos, eu digo que a gente tem talvez a melhor oportunidade que a humanidade já viu para construir uma marca. A gente tem hoje a melhor oportunidade. Antes, há pouco tempo atrás, construir uma marca grande era sinônimo de ter muito dinheiro para poder investir nos canhões de mídia, e aí você ia conseguindo ter essa visibilidade, você ia construindo mensagem, e era privilégio de poucos, né? Hoje a gente tem querendo ou não, né, trazendo pro lado pessoal, mas é só para entender o tamanho disso. A gente tem um menino numa cidadezinha chamada Quinjing, no interior da Bahia, que tinha um celular tão ruim que não conseguia ter mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Ele tinha que apagar aplicativo, para postar, que um dia postou um vídeo e acordou com 30 milhões de visualizações no outro dia. E esse menino é o Irã Alves, né, o Luva de Pedreiro. E em relação de meses, e pouquíssimos meses, esse guri tava em Hollywood, em lançamentos de filmes, ele tava com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, então ele foi construindo ali dentro do entretenimento uma coisa que nunca aconteceria em outro cenário da humanidade. Então a gente tem na nossa mão hoje uma oportunidade. E quando a gente fala Luva de Pedreiro, a gente já lembra da marca dele, né? É Luva de Pedreiro. É Luva de Pedreiro. Eu não sei o nome dele até hoje. Eu só sei o Luva de Pedreiro. É Irã Alves, ali. Mas é o Luva de Pedreiro. Então ele construiu uma marca pessoal mesmo sem dinheiro, né? Com um celular ruim no interior da Bahia, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Então é democrático isso. Então hoje todo mundo que tenha por mais que seja um negócio local, pode construir uma marca que vá ter visibilidade, ela pode alcançar sabendo usar as ferramentas ali, né, que a internet propõe. Ela pode, a partir disso, ter uma mensagem única, exclusiva, forte, e que se ela fizer isso por um bom período de tempo,
a tendência é que ela vá ser lembrada, que ela vá alcançar isso. Então, eu sempre incentivo tanto pessoas como empresas a usar bem esses mecanismos, porque é uma oportunidade democrática, gratuita, por assim dizer, em alguns momentos, mas que nunca foi antes tão fácil, por assim dizer, de você construir isso. Nos anos 80, 90, mesmo uma marca pessoal, né? Se você quisesse criar uma certa relevância, você ia ter que ter um programa na TV para fazer o que a gente tá fazendo aqui hoje, ia ter que ter Aparecer em alguma revista? Aparecer em alguma revista, publicar livros, tudo isso era caro, difícil, né? Então, hoje isso se acabou. Então é uma oportunidade que tá na nossa mão, né? Eu acho que é algo que vem contra tudo isso e que nos auxilia na percepção de valor da marca é a questão do conteúdo, da autoridade e da narrativa. E eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência nisso, Lucas, porque a gente te acompanha e sabe que tu utiliza muito bem essa questão de narrativa nos conteúdos que tu produz. Isso, então, o que eu percebi? As pessoas, quando a gente analisa o comportamento da pessoa que tá ali no canal digital, então beleza, eu vou usar os canais digitais para construir a minha marca, né? O ser humano, quando a gente analisa o comportamento do ser humano, principalmente em qualquer contexto, a gente ama ouvir histórias, a gente ama aprender a partir de histórias, né? Os principais pessoas assim, pensadores e pessoas que nos ensinaram no mundo, ensinaram a partir de histórias também. Então, o ser humano tem essa facilidade de aprender por meio de histórias e ao mesmo tempo é o que eu percebi que mais interessa quem tá ali. Então a gente tá ali por entretenimento, a gente não tá ali pra... por vezes a gente não tá ali pra consumir apenas coisas técnicas e tal. Então dificilmente a pessoa para e pega o Instagram pra aprender sobre alguma coisa específica. Então no Instagram, principalmente falando, eu percebi que a melhor forma de você chamar a atenção da pessoa, trazer uma lição a partir daquilo era por meio de uma história. Ou de um cenário, alguma coisa assim, é o que chamava a atenção das pessoas. E, de fato, é o que eu observei que mais funcionou. Mas eu acho que tu conseguiu só ter essa visão porque tu conhecia muito bem teu público-alvo, as dores, os objetivos deles. Exatamente. Mas tu pode perceber que isso tu observar hoje, a maioria das pessoas tem feito isso. Quando você é muito direto e muito seco no que você tá falando, você dificilmente chama a atenção das pessoas, porque a gente vive cada vez mais numa hiper publicação, sei lá quantos milhões de publicações são feitas por dia e por hora, e aí você compete com um cachorrinho bonitinho, você compete com um bebezinho, com um cachorrinho, que é mais cruel ainda, e como é que você aquela questão do ser notado, como é que você é tirado daquela multidão ali pelas pessoas? É quando você as envolve. E as histórias, eu vejo que o storytelling hoje, ele é uma das melhores ferramentas que uma marca tem para desde construir narrativas fortes, mas para prender a atenção das pessoas. Ganhar e prender a atenção, né? Porque se a gente pegar redes sociais, como o Lucas falou, é um bombardeio. Então não é um bombardeio só de publicação, é um bombardeio em cima de nós, enquanto a gente está fazendo a nossa navegação. E um dos maiores ativos vira a atenção, né, Lucas? A atenção, ela vira o maior ativo, porque não importa o quanto eu publique, se ninguém parar no meu anúncio, eu não ganhar atenção, que é um dos maiores ativos da internet, eu não consigo me conectar com essa pessoa. Então tá falando que a história vai ser uma estratégia muito boa para você ganhar a atenção das pessoas e você continuar conseguindo se conectar com essas pessoas, porque às vezes a gente tá pensando assim numa pessoa que tá iniciando hoje, né? Então, tá o gatilho histórico, que não deixa de ser um gatilho mental, né? A gente foi treinado a ouvir histórias, né? Ele vai ser uma ótima forma de começar. Talvez aquela pessoa que tá assistindo nosso podcast tá pensando assim, pô, como que eu vou começar a gerar conteúdo para minha marca? Ou eu já tenho um perfil consolidado e eu preciso ir pro meu perfil pessoal. Talvez seja contando histórias, conectando essas histórias também com aquela linha de conteúdo, com aquela linha do que ele faz também junto com isso, né, Lucas? Eu acho que também tem isso. Você conta histórias, mas você conecta ao posicionamento. Exatamente. Né? Pessoas que você assessora conectam com a sua essência, né? Eu vejo que o Jacob teve um trabalho de encontrar a essência dele por muito tempo, né? Hoje eu vejo assim o Jacob, quando ele vai num rio, pega o celular dele, senta, eu falei, isso aqui é a cara do Jacob. Posicionamento. É a cara dele, assim, sentar ali, ele é um lobo solitário, né, ele mesmo se diz assim. Então, assim, a gente tem essa conexão, assim, de
conta histórias, usa técnica, mas também usa quem você é de verdade, porque vai ficar muito mais verdadeiro para você transmitir aquele conteúdo, né? E aí essa questão do contar histórias, eu até digo, em evento e palestra eu tenho dito o seguinte, abre o teu celular depois aqui e não publica algo falando sobre o que você faz. Então não abre e publica assim, oi, passando aqui para dizer que eu sou arquiteto, e então eu faço projetos de casa, eu faço projeto e tal, olha que esse projeto que foi eu que fiz. Faz diferente, faz um vídeo, abre a câmera do teu celular de qualquer jeito e fala sobre quem você é, ou por que você faz o que você faz. Aí então a gente conecta uma história. Você faz e você pode ver que por vezes você para nesses vídeos assim, alguém contando uma história que vai culminar no que ela faz, talvez. Então você vai poder apresentar o que você faz, mas de um jeito totalmente diferente. Então por que que a Amanda faz o que ela faz? Sabe, fazer um vídeo sobre isso, ou o Alan. E aí talvez você vai puxar dados da tua vida, da tua trajetória, coisas que aconteceram, seja positivo, negativo, e que foram fazendo você chegar aqui. E esse é o tipo de coisa que eu paro pra assistir, né? E que eu acho que boa parte das pessoas também param pra assistir. Então, entender como a gente comunica com as pessoas no canal ali, é o que vai fazer toda a diferença no conseguir ter aquele sucesso, por assim dizer, ou não. Às vezes a gente acaba pensando em empresa, o cliente não como o herói, e sim a empresa como herói. E na verdade não é isso que faz sentido, né? Então tem até no livro Story Brand fala muito sobre isso, de a gente colocar o cliente ali como herói. Então a gente vai abordar o que faz sentido com o cliente. E se o cliente gosta de ouvir histórias e ter essa conexão, então é para esse lado que a gente tem que ir. Quando a gente vai contar uma história, a gente sempre tem que pensar lá atrás, naqueles 3 Cs: claro, conciso e coeso. Isso é algo que a gente usa lá no jornalismo, mas dá para trazer para tudo, pro dia a dia do negócio, né? E principalmente para produção de conteúdo. Que é uma dúvida muito grande pro empreendedor, né? Porque assim, por um lado, é quase que impossível você não poder gerar conteúdo de alguma coisa, né? Já existem pessoas, eu vou lá e vou desafiar alguma empresa que não pode gerar conteúdo. Não, mas eu trabalho com ar-condicionado. Pô, mas você pode dizer as marcas de ar-condicionado que vão ter melhor economia, né? Qual que é melhor para o teu ambiente, como escolher um ar-condicionado para determinado ambiente, mas por outro lado, é muito difícil por onde começar, né? Então, lógico que você não vai ficar também 100% contando histórias, mas talvez seja uma estratégia inicial para você se conectar e vai chegar um momento que você vai gerar conteúdo 100% técnico. Eu acredito que dentro disso você vai ter aquele conteúdo técnico. Olha, hoje eu vou falar sobre o ar-condicionado X, mas talvez ele pode conectar uma história, por que ele chegou e foi trabalhar com ar-condicionado. Então, assim, não é uma regra, tem o depende lá, mas para aquele empreendedor que está pensando em gerar conteúdo, vão ser níveis e estratégias, talvez ele pensar num funilzinho de atração, né, uma retenção, então, enfim. Então, não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo, mas existe passos que ele pode seguir, né? Quando você olha para essa estratégia como um todo, por exemplo, eu vou fazer um conteúdo que é uma história, mas é porque eu quero chamar a atenção das pessoas e gerar uma lição sobre posicionamento. E se aquilo for interessante para ela, o que vai acontecer? Ela vai querer mais sobre aquele assunto. A pessoa também, se aquilo a interessou, e aí começa essa visão de funil. Então, ok, é interessante o que você está falando. Aí às vezes a pessoa me manda um direct, tá? E como é que eu faço isso? E aí entra nesses outros pilares, aí eu preciso ir conduzindo a pessoa dentro da minha narrativa, do meu conteúdo, pra isso. Tu trouxe essa questão do ar-condicionado, né? Ou tem um cara que é pedreiro, e ele mostra como ele tá montando ali hoje eu vou fazer esse banheiro aqui porque a minha cliente pediu e mas ela não queria assim, ela queria assado, ele vai botando vídeos e tal. Então, é uma forma que ele encontrou pra se comunicar, para as pessoas conhecerem o que ele tá fazendo ali. E esse cara em específico atingiu lá milhares, milhões de seguidores. Com certeza outras pessoas foram tendo dúvidas como é que ele faz isso. Às vezes até pessoas que trabalham com isso também. E se ele for, né, esperto, ele vai começar a levar as pessoas adiante nesse funil, vai vender alguma coisa pra elas. Ou vai passar orçamento. E vai automaticamente gerando autoridade, né? Vai gerando notoriedade e autoridade ao mesmo tempo, né? Então com certeza, todo tipo de empresa e segmento consegue se comunicar com as pessoas ali. Então aí entra a questão mais técnica, né, de como você faz isso. A forma, né? Mas eu acho que também o empreendedor ele precisa ter muita consciência que não é do dia pra noite que tudo acontece, né? Sim, que é principalmente a questão da prática, de ir colocando isso na sua rotina e cada vez mais se aperfeiçoando pra daí sim. E muito erro e acerto também. Muito teste, erro e acerto. Acho que a gente tem que falar assim, normalmente a gente sempre brinca na internet, todo mundo acerta tudo, né? Ninguém vê, olha,
deu tudo errado, minha empresa tem muito erro, né? Sempre assim, é superlativo, né? O melhor. Sim. Mas sim, não, você não acertou todos, né, Lucas? Não, você imagina. chegou naquele momento e nem hoje acerta, né? Nunca vai acertar. Acho que isso tem que ter essa clareza, assim. Você vai fazer 10 conteúdos, talvez um vai ter uma conexão maior. A partir desse, você vai começar nessa linha, seguir essa linha. Quando vê essa linha, você já não tem mais o que falar, vai passar para outra linha. Então é uma consistência entre erro e acerto muito grande, né? Uma coisa interessante para quem tá começando é justamente isso, assim, ó, ver aquilo como um grande, como é que eu vou dizer assim para vocês, é um espaço de testes e aprendizados. Então, talvez você vai demorar um pouco para encontrar o que funciona para você. Pode olhar, todo mundo a maioria das pessoas que deram certo, elas foram testando, até encontrar às vezes um formato que funciona muito bem. E aí você encontra aquele formato e aí a coisa é aquela linha é um gráfico exponencial, então, às vezes você vai ficar um bom tempo ali falando com pouca gente, ou na nossa visão ainda é pouca gente, mas é muita gente igual, mas vai chegar um momento que aquilo ali pode se tornar exponencial, né, é aquela coisa que a chavezinha vira. Que a chavezinha vira, você encontra uns formatos corretos, as coisas começam a acontecer, só que você tem que passar por essa fase. E aí que às vezes as pessoas desistem, né, no passar por essa fase. Só que também quem chegou lá passou por essa fase. Você tem que entender. Existem muitos níveis também, né? Por exemplo, quando a gente fala conteúdo, as pessoas pensam 100% em vídeo. Nem sempre é assim. A gente sabe que tem muito conteúdo em texto, muito conteúdo em caixa de pergunta, muitas coisas, às vezes narrativas, né? Tem um perfil aqui que é chamado, ele iniciou como Airbnb Canela, e hoje é Dari Canela, os parceiros nossos têm 1.700.000 seguidores, e eles nunca apareceram no perfil. Nunca apareceram no perfil. E aí, depois, isso começou a se tornar a marca pessoal do perfil. Então, quando a Dari aparece no perfil, e se você quiser ir lá ver, você nunca vai ver o rosto da Dari, que virou essa questão da marca. Então, o que ela faz? Ela fica de costa, ela fala, ela apresenta um vídeo, mas ela nunca aparece. Tá, mas por que isso? Foi uma estratégia? Ela, não, eu tinha vergonha. E daí eu comecei a gravar. Interessante. E eu ia falando sobre o vídeo, porque eu não gostava de aparecer. E os vídeos começaram a viralizar, e o perfil começou a crescer, e virou a marca pessoal deles. Então, hoje é um perfil que tem 1.700.000 seguidores. A questão da gravação fazia todo sentido, porque eles tinham Airbnb, então eles queriam mostrar os locais, e eles entenderam que um momento assim, ó, e eles estavam muito no como. O que aconteceu? Eles falaram, olha, a gente abriu o Airbnb Canela, a gente tem que mostrar os quartos. Mas olha que quarto bonito, olha a estética desse quarto e tal. E não tinha audiência. Sim. Vamos mostrar as paisagens? A grande virada de chave deles, depois de 6 meses de conteúdo, foi assim, vamos parar de mostrar quarto? Vamos mostrar assim, ó, o que você tem para aproveitar na serra? O perfil hoje tem 1.700.000 seguidores. Então tu vê, às vezes, uma pequena virada de chave, onde eles mostraram, olha tudo que você pode aproveitar na serra. Se você quiser aproveitar, a gente tem um monte de quarto, tá? Entra no link lá, escolhe um pra você, mas imagina você aqui com essa vista, imagina tomando esse vinho, imagina você desfrutando de tudo isso. Então, para ver a mudança na estratégia de conteúdo, virou todo o jogo para eles. Hoje eles são representantes de diversas marcas na serra, e é o maior perfil da Serra Gaúcha de turismo. E ela nunca apareceu nos vídeos, e eu acredito que nunca vai aparecer, assim, eu conheço ela pessoalmente, mas quem quiser ver uma grande estratégia, ou se limitar, assim, olha, eu não gosto de fazer vídeo, não vai dar certo, entra lá no perfil Dari Canela. E funcionou porque eles estavam executando. Então, se eles só, de cara, eles não chegaram e pensaram assim, a gente vai gravar porque as pessoas querem ver a paisagem. Eles descobriram que as pessoas não queriam ver os quartos, e aí perceberam, será que as paisagens não são mais interessantes, né? Então só dá certo pra quem tá tentando, né? Pra quem tá executando e errando e acertando. E no campo da ideia nada se constrói, né? Perfeito. Então, isso é muito interessante. Eu só ia citar que isso que tu trouxe, tu vê, né? Eles chegaram à percepção do famoso quadro na parede, né? O que as pessoas, no fim das contas, estão querendo comprar? Elas não querem a furadeira, que é o quarto, né? Elas querem a experiência final ali, né? Verdade, a Amanda já me deu uma olhada, vou passar pra ela aqui. Com certeza, a conversa tá muito boa, eu tenho muitas perguntas aqui ainda no roteiro, mas isso vai ter que ficar pra um outro episódio. Olha aí, ó, vai dar o terceiro, Lucas. Vai ser o terceiro episódio. Versão 2 desse daí, parte 2 daí. Parte 2. Parte 2. Já tá combinado. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria que vocês trouxessem uma dica final pro empreendedor que quer realmente criar uma marca que gere conexão com o seu público.
Perfeito. Acho que o Alan quer começar porque eu quero pensar um pouquinho mais. Beleza. Na verdade, eu não vou ser muito lúdico, assim, eu vou falar que o empreendedor, ele pense isso com estratégia, se ele for pensar no negócio dele, diferente da parte pessoal, que eu não vou falar porque não é a minha área, mas se você for pensar na sua empresa, pense de maneira estratégica. Pense que a sua estratégia, o seu posicionamento, o que a sua marca vai se conectar, pense assim, o que você vai conectar primeiro internamente, para depois externamente. Então, tudo que você vai trabalhar, pensa assim, primeiro, as primeiras pessoas que têm que comprar essa ideia, esse posicionamento, é o teu time. Se o teu time não comprar essa ideia e não comprar esse posicionamento, não vai funcionar. Não adianta você ter a melhor estratégia para o externo, se isso não está claro para o interno. E às vezes eu vejo essa desconexão, e eu aprendi muito isso na prática. Pensando assim que toda a estratégia está na cabeça do dono. Entendeu? Tá na cabeça dele, ninguém mais sabe disso, não sabe a meta, não sabe a cultura, tá tudo na cabeça dele. Aí ele tem eu brinco assim, tem o fantástico mundo de Bob dentro da empresa. Então pense de maneira estratégica, mas primeiro faça essa venda para o seu time, esclareça, deixa claro isso para o seu time e depois comunique da melhor maneira possível, com muita clareza e com muito estudo mesmo, com muito planejamento aí para o público externo. Então essa é a minha dica, olhe para o seu time e olhe também para fora, para o mercado. Perfeito. A minha dica seria talvez um pouquinho mais lúdica que a do Alan, que eu acho que complementa daí, ele trouxe a parte mais prática, mas seria justamente isso, olhar para uma coisa que talvez você não olha, que é a tua marca pessoal e a tua marca corporativa. Olhar para essas coisas e aí usando talvez tudo que a gente conversou aqui como ferramenta prática para olhar para isso. Mas dar uma atenção para isso que muitas vezes pode mudar o jogo da empresa, da companhia e às vezes a gente não olha. Olhar para a visão pessoal, né, olhar para dentro e entender como que eu me porto como marca, como isso impacta a minha empresa também, porque é aquela coisa, uma coisa derrama na outra, a marca corporativa na pessoal e a pessoal na corporativa, e a gente vem vendo isso acontecer cada vez mais. Até poucos anos atrás se falava muito que você devia ter total separação entre a tua marca pessoal e corporativa para não afetar. Hoje já se fala, por exemplo, em Media for Equity, ou seja, as marcas pessoais ganhando muita força. A gente vê grandes CEOs aí no Instagram, que é um dos casos da CIMED, né? Também, então, tu vê um cara que tem uma agenda, às vezes ele publica a agenda dele nos stories, né? Precisa de uns 3 stories pra publicar a agenda, cara. Mas por que esse cara tá fazendo isso? Por que eles estão olhando pra isso? Será que isso também não é um dos fatores que nos últimos anos vem ajudando a companhia dele a alcançar os números astronômicos? As pessoas estão comprando muito a visão dele enquanto, né, gestor e CEO. Quem ele é, né? Quem ele é. Então, pare para olhar como você tá levando isso hoje. Se você tá levando isso de forma muito leviana ou se você tá vendo, tá se preparando pelo menos para começar a dar atenção para isso. E segundo, seria essa questão de olhar para tua empresa, para tua marca com uma visão clara, né, que é isso que o Alan trouxe, de como você tá se posicionando dentro e fora e como que você tá olhando para como o mercado tá se dirigindo, para tu poder pegar a tua empresa e levar ela junto com o mercado, porque o que mais a gente vê que faz com que empresas quebrem é aquela quando a pessoa é muito teimosa, por assim dizer, em achar que ela sabe tudo e que tá seguindo apenas o caminho certo, né? Então ter esse olhar pra fora pra entender que você precisa navegar no mar, não é o mar que vai navegar por você, né? Então, se você souber usar as ferramentas que a gente tem na mão, a oportunidade que a gente tem na mão pra construir marcas corporativas e pessoais de sucesso, grandes chances de ter sucesso também na empresa. Com certeza, quero aproveitar e agradecer a tua participação, Lucas. Já fica o convite para pro próximo episódio, para a parte 2. Eu quero aproveitar, se você quiser, divulgar tuas redes sociais para o pessoal poder acompanhar um pouquinho mais sobre marketing e posicionamento. Perfeito. Então, hoje, principalmente, eu tenho usado o Instagram para trazer alguns conteúdos lá sobre marketing, posicionamento, marcas. Então, o Lucas Ferro, só me encontrar por lá. E no YouTube eu tô trazendo também algumas conversas com algumas pessoas que têm o seu posicionamento também. Só procurar lá também por Lucas Ferro. Show de bola! E assim a gente finaliza mais um episódio do Action Cash. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e até o próximo episódio.